Tem gente que passa pela vida inteira sem perceber que o tempo não é igual para todo mundo. Tem gente que nasce, cresce, envelhece e morre. E pronto. Mas lá para as bandas de um vilarejo antigo, cercado por terra seca e estrada comprida, o povo aprendeu que existe gente que não vive no tempo como a gente vive. Existe gente que só aparece quando o tempo deixa... E essa é a história de Mateus. Mateus nasceu num dia que quase nunca existe, 29 de fevereiro. O parto foi difícil. A mãe dizia que o menino não chorou quando nasceu. Ele abriu os olhos primeiro e só depois expirou, como se estivesse chegando de muito longe. O padre da época ficou inquieto quando soube da data. Disse apenas uma frase, dessas que o povo não esquece: esse menino não vai viver como os outros. E não viveu mesmo. Mateus cresceu normal, até certo ponto. Era quieto, educado, trabalhador, ajudava o pai na roça, cumprimentava todo mundo, nunca arrumava confusão. Mas tinha uma coisa estranha, ele não envelhecia direito. Os anos passavam, mas Mateus continuava praticamente igual. Enquanto os amigos criavam rugas, ele mantinha o mesmo rosto, a mesma pele, os mesmos olhos fundos, como quem sabia de algo que ninguém mais sabia. No começo, o povo dizia que era impressão. Depois começaram a contar os anos, e foi aí que perceberam. Mateus só mudava. Nos anos bissextos, de 4 em 4 anos, ele parecia envelhecer de uma vez só, um pouquinho. Só o suficiente para não levantar suspeita demais, como se para ele o tempo só andasse de 4 em 4 anos. O próprio Mateus parecia sentir isso. Nos anos normais ele ficava mais quieto ainda, mais distante, como se estivesse só, esperando. Mas quando o ano bissexto chegava, ele mudava. Ficava inquieto, caminhava sozinho à noite, olhava para o céu com frequência, e no dia 29 de fevereiro ele sumia, sempre. Sumia ao nascer do sol. E só voltava depois que o dia terminava. Nunca explicava, nunca contava. Até que um ano alguém resolveu seguir. Foi o irmão mais novo. Movido por curiosidade e medo, na madrugada do dia 29, ele viu Mateus sair de casa e caminhar em direção ao campo aberto. O céu ainda estava escuro e o vento soprava frio. Mateus andou até parar no meio da terra seca. E ficou parado, imóvel, esperando. O irmão se escondeu atrás de uma árvore, observando. O tempo passou até que Mateus começou a falar, mas não era com ninguém visível. Eu ainda estou aqui, ele disse, com voz baixa. Silêncio, ainda não esqueci, mais silêncio. Só mais um pouco, eu prometo. O irmão sentiu o corpo inteiro arrepiar. E então Mateus começou a desaparecer, não de repente devagar, como fumaça se desfazendo no ar, primeiro as mãos, depois os braços, depois o resto, até não sobrar nada, nada. Mateus tinha sumido. O irmão correu de volta para casa, apavorado, mas Mateus voltou ao anoitecer, como sempre. Sentou à mesa, comeu em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O irmão nunca contou a ninguém, mas começou a observar mais. E percebeu uma coisa pior. Mateus não vivia os anos normais. Para ele, eles simplesmente não existiam. Era como se sua vida estivesse presa. Só nos dias 29 de fevereiro, como se o resto fosse só espera, só intervalo, só ausência. Mateus viveu assim por décadas. Enquanto todos envelheciam de verdade, ele envelhecia em pedaços. Até que chegou o último ano bissexto da vida dele. Ele já parecia cansado. Mais do que o corpo mostrava, na madrugada do dia 29 ele saiu pela última vez. Mas dessa vez não voltou. O povo procurou, chamou, esperou. Nada. Mateus nunca mais apareceu. A casa ficou vazia, a vida seguiu. Os anos passaram. Até que 4 anos depois, no novo ano bissexto, uma criança nasceu no vilarejo, mesmo dia 29 de fevereiro, e a mãe disse algo que ninguém conseguiu explicar. O bebê não chorou quando nasceu. Primeiro, abriu os olhos, olhos fundos, olhos antigos, como se já tivesse vivido antes, como se só tivesse voltado para continuar da onde parou. Desde então, o povo de lá diz uma coisa em voz baixa, que existem almas que não vivem no nosso tempo, que existem vidas que só andam quando o calendário permite, e que nascer no dia 29 de fevereiro às vezes não é um começo, é só um retorno. Se você chegou até aqui,
deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro? Ou já ouviu algum caos estranho sobre ano bissexto? Conta aqui nos comentários. O que o povo conta não pode morrer no silêncio. E se essa história te arrepiou, curte o vídeo. Isso ajuda demais a manter esses causos vivos. Compartilha com alguém que gosta dessas histórias, porque às vezes o aviso chega antes do perigo. E se você gosta desse tipo de causos, segue a gente agora. Sempre tem uma nova história esperando para ser contada. Muito obrigado de coração a todos que assistiram até o final. E um muitíssimo obrigado, de verdade, aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. Agora me diz, quando chegar o próximo dia 29 de fevereiro, quem vai estar esperando por você?